lá, quando eu falo em ganhar peso, sobrepeso, emagrecimento, obesidade, eu não posso colocar todo mundo num pacote só e achar que todo mundo engordou por um único motivo. Então a gente tem grupos diferentes de pessoas, né? E aí desses grupos eu separei um grupo, que é o grupo de pessoas que engordaram, que estão de sobrepeso porque amam comer. Então ela simplesmente engordou porque ama comer. Sabe esse grupo? São aquelas pessoas que gostam de estar ali à mesa, gostam de socializar. A comida é uma grande fonte de prazer para ela, né? Elas amam comer, às vezes amam cozinhar, adoram estar em festas, em reunião de família, sair para comer fora, sair para happy hour, reuniões mesmo de trabalho. Ou seja, a comida, né, a própria gastronomia e muitas vezes junto a apreciação de bebida alcoólica é uma fonte de prazer, né? Quando a gente olha para esse grupo de pessoas, muitas dessas pessoas, elas têm uma rotina ali até saudável. Elas comem, geralmente, segunda a sexta, até na hora do almoço, de maneira saudável, nutritiva. Elas conseguem se exercitar, né? Então, elas têm uma rotina de segunda a sexta, geralmente, saudável, né? Elas são pessoas, geralmente, felizes, estão realizadas, estão evoluindo na sua carreira, na sua vida pessoal também, mas elas têm um sobrepeso. 5, 7, 10 quilos. E elas ganharam ano após ano, um quilinho aqui, outro quilinho aqui, meio quilo, e quando olharam, elas até se espantam e falam, como é que eu ganhei 10 quilos? Como é que eu engordei 7 quilos? Por quê? Elas olham para a rotina dela ali de segunda a sexta, e a rotina é saudável. Elas se exercitam, elas comem, né, o que elas chamam direitinho, comem, né, tem um cardápio nutritivo, e como é que elas engordaram? Né? Porque a comida para elas é o quê? Fonte de prazer, fonte de se socializar, né, de interagir com as pessoas, é uma fonte ali de momentos felizes. Então, elas estão ali naquele grupo. Então, essas pessoas ganham aí de 5 a 10 quilos e elas não entendem muitas vezes o motivo. Como assim eu, com a rotina saudável, eu ganhei esses 5 a 10 quilos? E o que acontece é que quando ela, dentro da rotina saudável, ela começa com uma saída sexta-feira, depois no final de semana também tem uma saída sábado, na outra semana tem sábado e domingo, na outra tem sempre a pizza sexta-feira após o trabalho. Essas exceções em excesso começam a criar uma micro-rotina dentro da rotina. Então eu tenho um rotinão de segunda a sexta-feira até na hora do almoço mais ou menos, até a tarde, e eu tenho uma micro-rotina, uma rotininha, que essa rotininha eu piso na jaca. E aí, mas eu falo, poxa, eu sou saudável, então eu posso pisar na jaca. Então, por isso é que essas pessoas vão devagarinho, meio que disfarçadamente, ganhando 1 quilo, 1,5 quilo, outro quilo e meio. Quando elas olham, aumentaram 3 números, o número da roupa. E aí elas falam, cara, qual o ponto aqui? Quando a gente abre uma exceção, é uma coisa. Quando essa exceção, ela começa a se repetir, a gente começa a conceder, né? A gente vai concedendo as exceções, e essa concessão, essa exceção consecutiva vira uma outra rotina. Então eu tenho uma rotinona, grandona, e eu tenho uma rotininha. Então, nesse ponto, e geralmente, ou é de segunda a sexta até a hora do almoço, e a galera que gosta do happy hour, depois do trabalho, aí já começa o negócio, ou é de segunda a sexta até a tarde, porque o jantar já começa. Principalmente porque vem o jantar, os filhos reunidos, né? Todo mundo naquela rotina de escola. E aí, tipo, o negócio vai sossegando, vai relaxando. E aí a primeira coisa que vem pra quê? Pra gente socializar e celebrar, a gente vai comer, né? Então, qual é o ponto aqui? Que eu posso começar a olhar pra essa micro-rotina que eu tenho. Falar, cara, como é que tá isso, assim? De quanto em quanto tempo eu saio, eu bebo, tô bebendo álcool, tô comendo todas as sobremesas, tô comendo todas as pizzas possíveis, tentando me garantir na minha segunda a sexta. Então, de quanto em quanto tempo? E na hora que eu tô na minha micro-rotina, o que eu tenho escolhido comer? E aí a gente pode perceber que essas pessoas, elas conseguem emagrecer de uma maneira mais leve, de uma maneira mais simples e até mais fácil. Por quê? Bem, se ela olha que toda sexta-feira ela tá comendo pizza, ela começa a falar, cara, a pizza agora vai ser de 15 em 15 dias. Se ela olha que ela pede sobremesa, ela come sobremesa sábado e domingo, ela pode diminuir a sobremesa, ou ela pode diminuir a quantidade da sobremesa. Então ela consegue ali de maneira mais fácil, é um grupo que consegue de maneira mais fácil se olhar para essa micro-rotina. Mas lembrando que eu tô falando de um grupo o quê? Que o alimento serve de prazer, o alimento vem para celebrar. Então, é desse grupo que eu tô falando. Eles ganham ali 5, 8, 10 quilos e eles, quando se assustam, falam, como assim? Eu engordei 5 a 10 quilos, tá?
E aí você fala, Amanda, então é errado eu ter prazer, eu não posso ter prazer? Claro que não. Primeiro que não tem certo nem errado. É você quem sabe, de acordo com o seu contexto de vida, a sua realidade, o seu objetivo, o que é certo e errado pra você. E eu não tô aqui pra dar lição de moral em ninguém. Eu detesto isso, inclusive. Não é errado comer, ter prazer em comer, né? Socializar. A comida é um ato social. A gente se reúne, né, na mesa. Geralmente a mesa é o lugar ali que a gente celebra. O ponto é olhar se a sua micro-rotina não está prejudicando totalmente a sua vida saudável. Então, é esse o ponto. Então, quando eu tenho um sobrepeso, quando eu não cheguei à obesidade, confiando que de segunda a sexta eu sou saudável, eu vou ganhando. Quilinho, 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 quilinho. Eu fico de segunda a sexta ali no sapatinho e vai quilinho, quilinho, quilinho. Junta isso com alimentos muito ruins para a sua saúde, que não deveriam nem ser chamados de alimentos, né? Mas uma bebida alcoólica que já tá virando uma rotina, ou seja, você tem uma micro-rotina. Quando eu junto isso, eu posso caminhar do sobrepeso para uma obesidade. Então eu posso sair do grupo que como por prazer e a comida já começa a virar uma outra coisa para mim. E hoje não é o ponto, eu não vou falar desse outro grupo. Então, para e pensa. O seu prazer está em excesso? O seu prazer está prejudicando a manutenção do seu peso e a sua saúde? Se sim, pare e comece a olhar. Porque às vezes a sua micro-rotina, ela tem às vezes uma importância maior na sua saúde do que a sua rotina de segunda a sexta. Então, quando eu tenho esse quilinho, 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 que é um sobrepeso, ele começa a prejudicar a minha saúde, começa a prejudicar e eu vou para a obesidade, eu começo a colher todas as consequências, as complicações de uma obesidade. E aí, aquele happy hour ano após ano, aquela pizza de sexta ano após ano, aquele shopping ano após ano, se eu não ficar de olho, eu posso cair num grupo da obesidade. Aí eu já tenho uma patologia, né? Aí eu tenho uma doença ali que eu vou ter que cuidar. E aí, prazer é importante? Cara, é óbvio, imagina uma vida sem prazer. Só que esse grupo que ganhou peso, porque o alimento para ele, a comida é prazer o tempo inteiro, ele geralmente está confundindo prazer com felicidade. Prazer não é felicidade. Prazer é rápido, né? É efêmero, ele não é duradouro, ele é passageiro, né? E uma pessoa infeliz pode ter prazer. Eu posso estar muito infeliz e sair para comer uma coisa que eu adoro e ter prazer. Você entende que prazer não é felicidade? Prazer é rápido, é passageiro. É importante? É claro que é. Agora, felicidade é uma satisfação muito mais plena, né? É algo que você busca sempre. A gente está sempre em busca dessa felicidade, né? É você estar em sintonia com a sua vida, vida real. Eu não estou falando aqui de uma felicidade de novela, uma felicidade que a gente vê em filme, uma felicidade de propaganda, de comercial. Eu estou falando de felicidade real. E aí, dentro de uma felicidade real, a gente sabe que felicidade a gente não tem o tempo inteiro, todo dia. O perigo é que você está usando a comida para ter prazer e está confundindo prazer com felicidade. E aí o que acontece? Você está comendo para ser feliz. Muitas pessoas, quando você fala com ela, cara, qual é a coisa mais feliz que você mais gosta de fazer? Ela vai falar, comer. Porque neste momento ela está confundindo comer, que é um prazer, com felicidade. Então, se ela não come, ela é infeliz. Logo, ela sempre tem que comer. E aí, eu tenho que olhar se o que me dá prazer também me dá saúde. Cada vez, se eu parar pra, na hora que eu for comer, na hora que eu for beber, falar, isso aqui que eu tô colocando pra dentro, alimenta a minha saúde ou alimenta a minha doença? Você vai começar a equilibrar as coisas. Eu não tô dizendo aqui pra gente ser radical, não pode comer uma coisa que dê prazer, uma guloseima, nada disso. O ponto aqui é a gente encontrar um equilíbrio entre entender que o prazer existe, entender que a comida sim é uma fonte de prazer, mas que ela não é uma fonte de felicidade, tá? Então, se você tá comendo pra ser feliz, provavelmente você está infeliz. Então, esse é o ponto aqui, tá?